Boa tarde, estamos no ar com mais um programa da série Defenda-se. Esse programa é patrocinado integralmente pela Andif, uma organização não governamental que há quase 10 anos atua na defesa dos consumidores de crédito bancário. Olha, já algumas vezes eu tenho anunciado a presença desse grande homem que está aqui hoje, pessoa de primeira grandeza. Um dos poucos que hoje eu tiro o chapéu, não só pela sabedoria, não só pela vivência, como pela grandeza profissional. Hoje nós temos a honra de receber aqui no nosso programa de defesa, no nosso humilde programa de defesa do consumidor, o Dr. Tércio Tosta. Dr. Tércio Tosta, ele, além de ter sido eleito vereador 3 mandatos seguidos, né? Atua até hoje na política de uma forma não tão aparente, mas ainda atua na política, mas é um psiquiatra de primeira grandeza. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Nós já estamos esperando o senhor aqui já faz algum tempo, e hoje que o senhor arrumou uma brechinha para nos atender aqui. Aliás, hoje nós vamos ter assim uma terapia nível nacional. Ao invés de você fazer terapia personalisticamente, de forma personal... Individual. Individual, vai fazer hoje uma terapia de forma nacional. Doutor, eu queria que você me dissesse algumas coisas antes de começarmos o... O homem é produto do meio ou é o meio que faz o homem? Antes de mais nada, eu quero cumprimentar a todos os telespectadores que nos honram com a sua atenção neste dia e dizer que tudo que o Dr. Donizete Piton disse a meu respeito é exclusivamente projeção. Eu só tenho grandeza de corpo, 130 quilos. E um espírito de luta, de investigação e de trabalho muito grande. Em psicologia ou psiquiatria, diz que quando a gente vê nos outros o que ele falou, é porque ele é isso aí. Ele é que é uma pessoa dedicada, pesquisadora, vitoriosa, grande no setor em que ele defende diante do vídeo e dos telespectadores. Aquilo que eu coloquei inicialmente é verdade, vocês não podem constatar, é um grande homem ou não é? Muito grande em humildade também. Mas não fuja da resposta. Quem é que faz? O homem é produto do meio ou é o meio que modela o homem? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu podia dizer que em certos momentos domina um, em certos momentos domina o outro, mas que o homem nunca deveria ser produto do meio, porque o homem, feito à imagem e semelhança de Deus, nós somos animais racionais, bípedes, que temos um tempo específico no planeta e que, dado o desgaste celular e o desgaste dos órgãos, a quilometragem rodada através da vida, desaparecemos e temos a morte como uma das maiores realidades reais do planeta. Desde o dia que o óvulo é fecundado, desde os dias que somos espoliados, espojados, saído do útero materno, inicia-se uma grande corrida rumo ao útero da terra, rumo ao túmulo, rumo à morte. E nós, feitos à imagem e semelhança de Deus, nós que temos um grande computador, que é o cérebro humano, que ainda não conseguiram fazer transplante, porque se transformasse, pusesse o cérebro do Dr. Donizete em outra pessoa, a outra pessoa seria o Dr. Donizete. Então, não haverá, por enquanto, transplante de cérebro. Nós somos cérebros protegidos, irrigados, enfeitados, que lutamos, que sentimos e que sofremos. Então, nós somos um produto, obra-prima de Deus, como diz em Gênesis, a obra máxima da criação.
E ele não nos pôs para sermos vítima do ambiente nocivo ou fecundo. Ele nos pôs neste planeta para lutarmos contra as vicissitudes e sermos felizes, já que a felicidade não está na beleza, na instrução, na cultura, não está se somos mais abonados, menos abonados, se temos dólar no exterior, conta corrente poupuda ou não. A felicidade é intrapsíquica, ela é cerebral, mental. Daí o índice de suicídio em todo o planeta ser de pessoas que têm o seu QI alto, contas boas no banco e são muito instruídas e aumenta o coeficiente de autodestruição. Elas não têm desafio. A pessoa mais humilde, mais simples, de menos possibilidade, ela tem ambições, elas têm sonhos, ela tem vontade de se impor e conseguir. Nós vivemos também dos sonhos, das ilusões e das ambições. E aquele que tem tudo muito resolvido, ele tem o tédio existencial. Haja vista, por exemplo, um dos exemplos do passado foi Cristina de Onassis, que sendo uma jovem que no passado ficou com sua fortuna presa sob a jurisdição do governo grego, depois de adulta, doou para uma instituição os bilhões de dólares para ser uma moça normal, feliz, que toma táxi, toma metrô, que entra numa lanchonete. Nós nascemos para vivermos com dignidade e criarmos nossa felicidade, independente do ambiente que nos cerca. E ele exerce, de fato, como o doutor Donizete pergunta, a influência sobre todos nós, principalmente pela desigualdade social, analítica e mental que existe entre as pessoas. E nem sempre uma desigualdade socioeconômica, porque encontramos até em favelas, em recantos, na minha infância aqui em São Paulo não tinha favela, mas tinha cortiço. Nos cortiços do antigo São Paulo, pessoas felizes que através da vida se destacaram na vida profissional, pública, política e social da nossa querida capital. Doutor, o senhor trabalha muito com saúde mental. Tá? Obviamente que você tem nas mãos pessoas que têm um maior grau de lucidez, outros que têm um grau de lucidez mais tacanho, mais tímido. Na média da nossa população, quem hoje teria condição de mudar o meio, de influir para que o meio onde ele está inserido, o meio social onde ele está inserido, seja modificado? Em percentagem, passa de 10% da população, passa de 50% da população, passa de 10%, enfim. Quem teria condição de mudar o ambiente? Quem teria condição de mudar o ambiente são os detentores de cargos diretivos, os detentores de poder, os detentores de ciência, que estudaram técnicas de comportamento humano e de colaborar com os seres humanos. A humanidade sempre precisa de mentores, de cabeça. A humanidade não tem condição de viver acéfala. Ela não tem condição de viver em grupo como uma cabeça. Ela precisa sempre de cabeças pensantes. O ser humano nasceu gregário, mas ele nasceu numa hierarquia intrapsíquica, que ele precisa de alguém para dirigi-lo. Então nós precisamos de cabeças honradas, condignas, não corruptas, não fisiológicas, não pensando em quanto vou ganhar mais, e sim em quanto vou poder distribuir mais, agregar mais, tornar-se mais lúcida a sociedade em que vivo. Então, quem muda, eu sempre conversava com um grande amigo meu, que foi prefeito dessa cidade, e eu fui líder dele, o ex-prefeito Jânio Quadros. E ele me dizia o seguinte: olha, Tércio, é bem verdade que nós combinamos em pensamento. Quem muda tudo no mundo, quem cria tudo, quem cria novas diretrizes, não são as instituições, sejam elas políticas, religiosas, econômicas, industriais. Quem muda os destinos da humanidade são crânios humanos,
são cérebros humanos, são indivíduos, são cabeças. Como as invenções também não vieram por instituições que resolveram inventar, como hoje é o dia do, inclusive hoje é o dia do telefone, inventado por Graham Bell. Foram cabeças que mudaram os rumos da humanidade. Então, hoje na nossa sociedade é necessário cabeças pensantes e cabeças renunciadores das coisas mais elementares, fisiológicas, aquelas que são necessárias, nos agradam, mas que não temos que lutar tanto por elas, e sim lutar pela sociedade. Nós não nascemos para ser servidos, nós nascemos para servir. E não tem nenhum homem ou uma mulher superior a nós aqui, ao doutor Donizete, aos funcionários que aqui se representam a nós. Nós vivemos comunitariamente, nós temos o imbigo, que é um símbolo de dependência. Nós nascemos, vivemos no útero materno, bebendo do sangue da mãe, via placentária. E ao vir ao mundo, corta-se aquele cordão umbilical. Mas 50, 60, 80, 90 anos, quando se falece, não se faz o alto funeral. Não se enterra. Eu, que sou meio obeso, preciso de 8 homens se revezando ao carregar meu esquife para o cemitério. Por quê? Porque eu nasci dependendo da placenta da minha mãe e necessito do coveiro e de gente para me levar para o cemitério. Não tem bacana nesse mundo. O bacana nasceu sem umbigo. E o bacana se enterra sozinho. E o bacana não veio de útero. Apareceu por obra do espírito, sei lá. Portanto, todos nós formamos uma união fraternal, cooperativista, que precisamos nos ajudar mutuamente, cada um com seu dom. O presidente Luiz Inácio da Silva é o presidente da República Federativa do Brasil, mas aqui nessa avenida 23 de Maio existe aqui os funcionários do prefeito Serra que estão varrendo as sarjetas, idênticos ao presidente Lula e a nós que estamos aqui. Mas na hierarquia planetária, cada um desempenhando a sua missão, todos para um bem comum. Portanto, todos temos que arregaçar a manga para chegarmos a um bem comum e melhorarmos a sociedade que nos rodeia, e melhorarmos e aperfeiçoarmos as instituições, sejam elas honradas ou sejam elas que procuram deturpar a sua administração. Hoje, doutor, nós estamos vendo assim uma fase, não sei se por questões sociais ou não, mas nós estamos vendo assim uma fase onde o índice de criminalidade cresce a cada dia. Nós estamos vendo crimes cada vez mais horripilantes. Hoje as pessoas já não se contentam somente em roubar aquilo que é do outro. Eles também judiam, eles estupram, eles mutilam, enfim, é uma onda de violência de uma certa forma inexplicável. Como se compreende isso? Essa frase que o senhor disse, inexplicável, é complexa, mas tem explicação. Tem explicação. Nós vemos as diferenças sociais, econômicas, aberrantes em nossa vida. Nós vemos o egocentrismo, o egoísmo humano, o acúmulo de riquezas na mão de um ou de uma instituição. Nós vemos as telecomunicações, nós vemos, por exemplo, me desculpa o telespectador, novelas com suntuosas casas, mesas bem servidas, vestuários, indumentárias, joias, veículos de locomoção, escolas, instituições, pessoas muito bem maquiadas, muito bem aparentadas, e aquela comunidade sofrida, que não tem dinheiro nem para comprar o leite da manhã, observando aquela novela bastante elitista na sua apresentação. Isso estimula naquele que ainda não tem um aperfeiçoamento muito bom da sua educação, da sua formação de berço e, quiçá, até da sua formação genética. Porque todos os animais são raça pura e estão sempre em evolução.
O único animal que nivela por baixo é o Homo sapiens, ou o Homo erectus, ou quiçá o Homo insanus, porque ele impregna o espermatozoide e o óvulo de uísque, de pinga, de cocaína. Eu visitei na Bolívia os índios mascando cocaína para tirar a sensação de fome. Os aimaras e os quechuas no altiplano boliviano e peruano. Por quê? Porque não tem condições de vida. E eles vão fecundar o quê? Pessoas um pouco deturpadas nas suas circunvoluções cerebrais. Vão fecundar pessoas, antigamente dizia PP, personalidades psicopáticas. Hoje chama-se personalidades sociopáticas. Eles não contentam-se com a vida estereotipada pela cultura, pela metodologia planetária, pela fenomenologia mental. Eles estão atrás de querer igualar-se àquilo que eles veem na televisão, ouvem, vêem na rua, leem. Então existe uma grande guerra. O mundo está numa guerra civil de pessoas que não têm contra as que têm. E quando eu digo tem e não tem, não é só coisas materiais. Nós precisamos educar as crianças desde o berço. O dia que educarmos as crianças desde o útero materno, até com as vitaminas necessárias para a gestação, essas crianças não irão para a FEBEM, não. Elas virão com um cérebro muito mais aperfeiçoado ao planeta e terão menos fragilidade mental e entenderão mais a psicopedagogia a ensiná-las. E vamos acabar, então, com as FEBEM do mundo. Isso é uma coisa de consciência e de saber mundial, que todo país que se preza deveria investir na educação, muito mais até do que na saúde. A educação ela é fundamental para que um país cresça. Por que no Brasil se relega a educação a um segundo plano? Ou a um terceiro, a um quarto, a um quinto plano? Não se investe na educação como se deveria investir? Doutor Donizete, isto é o que eu mais lamento na minha vida como um cidadão de São Paulo e um cidadão brasileiro. Os países que investem principalmente na educação e na saúde são países exemplares e são países que ocupam o primeiro lugar no índice de não corrupção, como são países normandos, como Finlândia, Noruega, Dinamarca e Escócia. E lá a educação é imprescindível desde o berço até a adultez. O Japão, que foi guerreado, recebeu bombas sobre Hiroshima e Nagasaki e ficou arrasado, como ele cresceu, como ele é um dos G8 do mundo, investiu na educação e, consequentemente, até a verba da saúde diminui, porque com educação se pratica medicina preventiva. E as dietas, e a medicina preventiva e as dietas diminui o número de casos de doença. Mas, lamentavelmente, nessa terra maravilhosa que eu nasci, que é o Brasil, que eu amo, e eu tenho viajado muito pelos 5 continentes do planeta, em oportunidades de congresso, de passeio, de pesquisa, me falta ainda conhecer a Austrália e Nova Zelândia. Eu quero dizer o seguinte: eu adoro a minha terra. Como eu fico com saudades de São Paulo, do meu estado de São Paulo, da cidade de Registro, como eu fico com saudades do meu Brasil, das minhas praias, do meu povo e da minha gente. Mas, infelizmente, aqui, tira-se dinheiro da educação, retém-se dinheiro da saúde, tira-se, foi comum no passado tirar dinheiro da Previdência para investir em outras dívidas. Estão tirando até da merenda escolar, doutor. Tirando da merenda escolar que vai formar as células cerebrais, compreende? Então, nós nunca nos destacaremos no conceito das nações enquanto não tivermos todo o povo alfabetizado e educado. Não é só saber se o A mais B é AB. Temos que também
a animar mais o povo brasileiro. Temos que enxergar mais com o olho do cérebro. Certa ocasião, eu estive na Turquia e visitando uma mesquita, conversei com a minha guia e vi aquela calosidade no testa do muçulmano que ora todos os dias para Maomé. E fiquei atônito com aquilo. Ela falou, isto é um símbolo de que ele ora muito, por isso que ele caleja a testa. E também, atrás da testa está o verdadeiro olho. Nós precisamos ter o olho cerebral, criar o olho cerebral na população brasileira. A população brasileira tem que vir reivindicar os seus direitos, apelar para os seus direitos. Veja que teve um presidente que roubou lá na Ucrânia os votos, o povo se reuniu e fez haver outra eleição. E foi eleito aquele presidente que o povo quis. A voz da maioria, a voz daqueles que têm a clarividência é que deveria mandar no mundo, não um determinado diretor ou uma determinada instituição. Qual o senhor acha que é o papel dos meios de comunicação nesse emburramento da população? Qual o papel dos meios de comunicação para manter esse povo completamente adormecido, atordoado ou equivocado na sua situação social? Eu aconselho individualmente os meus pacientes, os meus amigos, aqueles pelos quais eu sou convidado a fazer palestras em escolas, faculdades e sociedades, clubes de serviço, a não fazer com que os filhos fiquem embotados na televisão. Porque a televisão tem grande culpa no embotamento, na mediocridade global de uma população. Com tantos programas televisivos, por que não termos aí, como no passado, programas de formação intelectual, de alfabetização, de esclarecimento e de outras coisas que abririam a cabeça do povo brasileiro? Gosto muito de novelas, gosto muito de futebol, gosto muito de noticiário, ele faz parte da atualidade da minha vida, mas gostaria de ter programas clarificantes, não só para os mais simples de cabeça, mas para nós que pensamos, fazemos, pesquisamos, lutamos, nos desgastamos em prol da comunidade brasileira. A televisão é muito culpada, sim, muito culpada por ter poucos programas de clarificação da população e da humanidade brasileira. Nós temos hoje alguns jogos infantis que estão trazendo símbolos esotéricos, que estão trazendo símbolos de magia negra, enfim, e isso daí está caindo nas mãos de criança de 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade. São jogos bolados acho que por grupos de profissionais muito mal intencionados, mas buscando dinheiro somente, mas eles estão colocando nas mãos de crianças símbolos até de magia negra. Quais são as consequências que isso daí pode ter na formação de uma criança? Existe no planeta terráqueo, no planeta terrestre, mais ou menos 30 mil religiões e seitas. Eu respeito a todas. E a magia negra faz parte também de seitas oriundas de países orientais e de África. Mas essa transmissão de programas de magia, de ocultismo e de mágica para as crianças é nefasto para a formação da juventude no amanhã. Eu sou terminantemente contra. Eu tenho espírito doutrinário ecumênico, mas sou terminantemente contra essa, vamos dizer, essa fixação subliminar, contínua na cabeça das crianças e dos adolescentes deste tipo de magia. Isso não deveria, eu não sei qual é o órgão que rege, se é a Dentel, que é os meios de comunicação da televisão, mas não deveriam ser permitidos nenhum tipo de mandracaria diabólica até, que visa
um sistema escravagista da mente infantil, que é uma mente em formação. Sou terminantemente contra esse tipo de programa que a televisão tem levado ao ar. Nós temos visto, assim, muitas autoridades discutindo isso daí no mundo inteiro. Em todos os países existe a questão de se discutir contra a droga. Ou se legaliza ou não se legaliza, ou se procura reprimir ou não. Pela tua ótica, doutor, a droga, ela está enfraquecendo o cidadão ou não? E existe por trás do mercado da droga algum interesse outro, no sentido de buscar enfraquecer a população, enfraquecer o patriotismo, enfraquecer a família, enfraquecendo o indivíduo ou não? Ou é só um modismo que está aí, como o álcool em outras épocas e tal? Não, senhor. A droga, infelizmente, ela está inserida em toda a humanidade. Não existe mais recanto onde a droga não se faça presente. E a droga foi lançada por espértimas do comportamento humano, do pensamento humano, em locais de diferença socioeconômica, para amenizar as ambições não atingidas dos mais simples, em locais onde não há tanta diferença socioeconômica, para devaneio do tédio existencial. E a droga está muito bem montada no planeta, nas mãos de pessoas muito importantes, de QIs alto, de pessoas que manipulam bilhões de dólares. E a droga é uma luta constante dos médicos, dos educadores, dos sistemas repressivos e policiais. Mas nota-se que ninguém está conseguindo vencer a droga. A única maneira de vencer a droga é desde o jardim da infância, desde o pré, desde do primário, do colegial, do cursinho, do vestibular e das faculdades, orientar a juventude dos malefícios intrapsíquicos, cerebrais, orgânicos, genéticos, nos genes que a droga causa. Não é pela morte, pela prisão ou pela marginalidade de um jovem, mas pelo que representa na decadência futura da espécie humana. Eu conversei com alguém que era diretor de um zoológico muito conceituado no Brasil, e ele me disse: Tércio, do jeito que as coisas vão, o ciclo biológico do Homo sapiens parece que está chegando ao fim. Por causa do crescimento inveterado do consumo da droga e sua interferência sobre a personalidade daquele que veio ao mundo, filho de alguém que usou a droga. Doutor Tércio, nós estamos chegando no fim do nosso programa e é lamentável, porque pessoas como você eu gostaria assim de ter aqui por 4, 5, 6 horas diárias, porque não é comum esse tipo de discurso na nossa televisão. Então, às vezes, as pessoas buscam algumas colocações mais inteligentes, alguns pontos de vista diferenciados, mas não conseguem encontrar. Mas, lamentavelmente, nós estamos já no fim do nosso programa. E os nossos últimos instantes do nosso programa, temos 1 minuto para o senhor fazer a sua colocação final. A minha colocação final, querido telespectador, é de que recicle o seu pensamento para tornar o seu cérebro melhor, a sua casa melhor, o seu mundo melhor e a sua cidade melhor, em todos os setores de atividade humana. Nós não precisamos falar sofisticado e difícil. Nós precisamos do arroz e feijão de cada dia nos negócios e nas atividades humanas. Seja feliz, tenha um bom ano, lute para ter a sua felicidade intrapsíquica, a sua paz e a sua tranquilidade. Até terça-feira da próxima semana com mais um programa da série Defenda-se. Nunca se esqueça que a vida tem as cores que você pinta. Um forte abraço, até lá.